Olá, no programa de hoje, as diretrizes do TCE para os próximos 2 anos. O acompanhamento e a fiscalização adequada das políticas públicas demanda uma constante atualização de mecanismos e contribui para o aperfeiçoamento de gestões. Para falar sobre as peculiaridades desse trabalho e seus impactos para a sociedade, está conosco o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheiro Durval Ângelo. Bem-vindo de volta ao mundo político e à Assembleia que foi por tanto tempo sua casa, conselheiro. E eu que agradeço, Marco. É uma alegria e uma satisfação estar com você aqui hoje. Parabéns por ter chegado ao cargo, Obrigado. De presidente do TCE de Minas Gerais. Conselheiro, as atribuições de uma Corte de Contas soam muitas vezes como algo distante, do domínio da população. Em síntese, o que é mais importante para o cidadão que nos assiste compreender a respeito do que faz esse órgão criado pela Constituição Mineira em 1935? Olha, Marco, eu acho que o Poder Judiciário como um todo, apesar de Tribunal de Contas não ser Poder Judiciário, tem atividade judicante, Poder Judiciário é distante da sociedade. Eu acho que isso é um desafio para o Tribunal de Justiça, para o Tribunal de Justiça Militar, para o Tribunal Federal, TRF6, e é um desafio também para os serviços auxiliares da Justiça, como Ministério Público, como Defensoria Pública, né? Eu acho que o desafio é dialogar com a sociedade, porque se o Tribunal de Contas faz o controle externo da administração pública, nós temos aqui em Minas cerca de 30 mil jurisdicionados que têm CNPJ, exercemos esse controle externo, porque tudo que envolve recursos públicos, estadual ou municipais, tem o controle, tem a fiscalização do Tribunal de Contas. Eu acho que a melhor forma é dialogar com a sociedade. Por quê? Além do controle externo, existe um controle que é fundamental, que é o controle social, que é a sociedade organizada participar, interagir, reivindicar, encaminhar denúncias ao tribunal. Então, eu acho que nós temos que criar esses canais de comunicação com a sociedade. Daí que a ouvidoria do Tribunal de Contas, e eu nomeei agora um conselheiro substituto, Adonias Monteiro, para ser o ouvidor, tem que fazer esse relacionamento com a sociedade. E a outra coisa, eu acho que faz parte também os controles internos de prefeitura, Então, ou do governo do Estado. A gente tem que estar dialogando com esse controle interno. E, ao mesmo tempo, o controle legislativo. Eu acho que o Tribunal de Contas tem que ter uma abertura muito grande para as câmaras municipais, para a Assembleia Legislativa, para que a gente consiga se comunicar e comunicar com a sociedade. Tanto que nós vamos fazer agora um grande investimento no tribunal, na nossa diretoria de comunicação social. Através das novas redes, das novas mídias, a gente fazer uma comunicação com a sociedade. Mas, reitero, infelizmente, o Poder Judiciário como um todo é distante da sociedade e da população. Ao ser empossado na presidência do TCE em fevereiro, o senhor afirmou a intenção de fazer uma gestão pautada pelo lema transformando o controle em resultados. Como isso se traduz no trabalho cotidiano e em programas a serem desenvolvidos pela instituição? Olha bem, o nosso patrão é o povo. É a sociedade, é o cidadão e a cidadã que paga imposto, como também é o patrão do deputado, do vereador, do prefeito. Então, se nós não somos dono das políticas públicas, e a gente tem que vigiá-las, tem que fiscalizá-las, eu acho que a melhor forma é transformar em políticas públicas nossas ações de fiscalização. Então, nesse sentido, nós nos preocupamos se o município aplicou 25% em educação, se o Estado aplicou 25% em educação, mas nós temos que nos perguntar qual a qualidade dessa educação. Essa educação é inclusiva? Não tem nenhum aluno, nenhuma criança da primeira infância, de 0 a 6 anos, fora da escola, porque já era obrigatoriedade que todos os municípios
tivesse a universalização desse atendimento. E se estão na escola, qual é a qualidade dessa escola? E aí a gente vai ver que tem escola que não tem água potável, que não tem energia elétrica e que as condições de infraestrutura estão péssimas. Situações inadmissíveis, né? Que o professor não recebe o piso salarial da educação, está desmotivado. Então eu acho que a gente tem que se perguntar, não só fiscalizar mínimos constitucionais, mas fiscalizar as políticas públicas. A melhor forma da gente construir um ambiente mais democrático, no momento que a democracia corre risco no país, é dando resultado, quer dizer, realmente oferecendo para a população que nosso trabalho é necessário, é eficaz e que as condições de vida do povo têm melhorado com a nossa atuação. Então eu acho que esse é o grande desafio nosso, políticas públicas, efetivação de políticas públicas. Isso vale para a educação, vale para a assistência social, vale para a questão da agricultura familiar, vale para o saneamento básico, quer dizer, para todas as áreas onde existem carências e carências grandes da sociedade. Presidente, a adesão de Minas Gerais ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, o PROPAG, né, que dá outro tratamento aos débitos dos entes federados com a União, receberá algum acompanhamento especial por parte do TCE? Eu primeiro quero elogiar a Assembleia Legislativa, que a Assembleia Legislativa, juntamente com o senador Rodrigo Pacheco, levou uma proposta efetiva, que foi a proposta do PROPAG. A proposta original aprovada no Senado Federal foi a proposta do senador Rodrigo Pacheco, que o presidente da Assembleia, Tadeu Leite, participou diretamente da elaboração. Então, o PROPAG é infinitamente melhor que o regime de recuperação fiscal. O regime de recuperação fiscal é você entregar o Estado para ser administrado por um ente de fora. E é muito lesivo aos servidores públicos, muito prejudicial aos servidores públicos. Agora, é bom que a sociedade tenha claro. A adesão do governo ao PROPAG, que eu acho que é uma decisão de governo, e a gente espera que o próprio vice-governador, Matheus Simões, já declarou que o PROPAG é melhor, e a gente espera que o governador também tenha essa concepção, representa, ao final dessa dívida, uma economia de mais de 300 bilhões de reais em relação ao regime tradicional de recuperação fiscal. Então, só este dado, que é um dado da Assembleia, de uma comissão da Assembleia, já basta por si. Então, eu criei um grupo de trabalho no tribunal, que inclusive está trabalhando com esses dados da Assembleia Legislativa, e nós vamos mostrar daqui 1 ou 2 meses para a sociedade que o PROPAG é muito melhor, na sua forma original. E eu não entro no mérito se deve derrubar os vetos do Lula ou não. Está no Congresso, porque né? Isso foi do projeto original, o projeto que passou na Câmara Federal. Mas para Minas, o PROPAG, como está hoje, é muito melhor, é muito superior. A sociedade vai se sentir muito mais beneficiada, a não ser que alguém me diga que 300 e tantos bilhões de reais não faz diferença para um Estado que arrecada 110 bilhões por ano para fazer todas as despesas. O senhor também já sinalizou, presidente, em declarações que sua gestão terá inovações em relação ao uso da tecnologia e da inteligência artificial. Nos tempos atuais, instituições que não cuidarem dessas questões, né, com atenção, ficam para trás, podem enfrentar muitas dificuldades? O Tribunal de Minas tem sido pioneiro já há cerca de 10 anos, desde a administração do conselheiro Sebastião Elvésio, em inovações na questão das novas tecnologias, da inteligência artificial. E outros presidentes também já trabalharam isso. Nós temos uma malha de fiscalização que é uma das mais eficientes do Brasil, chamada Suricato. É por causa daquele bichinho, roedor, atento, que fica sempre esperto, né? E sempre vigilante, né? Quando está fazendo sua barragem num curso de um rio, né? Então, o que acontece? Eu vou continuar o trabalho que já foi desenvolvido. Evidente, quem não trabalhar a questão dessas novas tecnologias vai ficar ultrapassado no tempo. Mas só que a gente tem que ter claro que
nós temos que combater, primeiro, o grande poder das Big Techs. Hoje nós temos que estar atento à questão de fake news, que são transmitidas por tudo isso. Hoje nós temos que estar atento, né, à questão da cidadania. Nós não podemos despersonalizar, transformar um cidadão através de dados preciosos que o tribunal tem nas aves de rapina do mercado, que querem engolir essa perda da cidadania. Então, eu acho que, com controle, dentro da perspectiva da cidadania, sem permitir a invasão de privacidade, nós temos que trabalhar com essa ferramenta. Eu hoje tenho condições, por exemplo, se eu quero saber se uma licitação foi superfaturada, de primeiro eu tinha que deslocar uma equipe ao município, pegar todos os papéis, fazer um levantamento de preço. Hoje já entra nos dados 2 milhões de notas fiscais por mês nos dados do tribunal. Então, esse copo aqui, uma prefeitura comprou X desses copos. Eu tenho condição de saber se a Prefeitura do Sul de Minas, qual o preço na região de notas fiscais que esse copo foi vendido. Eu tenho como fazer uma média para saber o preço no estado, e aí eu vou saber se ele foi comprado, se ele vale X, foi comprado por 2X, 3X, e eu te digo mais, esse resultado me é dado em questão de 1 ou 2 minutos. Eu tenho como identificar isso. Eu vou perguntar, nós vamos abrir mão de um robô que nós temos, de uma ferramenta que nós temos de banco de preços, para não ajudar na fiscalização, coisa que poderia demorar meses numa investigação, ou eu, como relator do projeto, em 1, 2 minutos eu tenho isso em mãos. Então, eu acho que é um exemplo concreto. Outro exemplo concreto, né? Os salários, todo mês, de todos os órgãos públicos do Estado, municipais, estaduais, autarquias, administração direta e indiretas, são encaminhados para o tribunal. E nós temos como, em questão também de minutos, ver qual servidor que está tendo acúmulo ilegal. Nós, há pouco tempo, descobrimos um médico na região metropolitana de Belo Horizonte, uma médica que tinha 12 contratos, alguns até de 24, 25 horas de trabalho por semana, né? Nós descobrimos um médico na região de Teófilo Otoni que tinha 10 contratos em prefeituras, quer dizer, ele não tinha tempo e contratos de 8 horas, de 12 horas, de 25 horas. Seria muito mais difícil descobrir sem a tecnologia. Então, a tecnologia me permite isso. Então, essa tecnologia é boa. Ela está a serviço do controle. Essa é a tecnologia que me interessa. Essa que ajuda a cidadania, que ajuda o quê? A economia, ajuda a evitar a corrupção, ajuda a evitar o quê? Mau uso de dinheiro público, Marco. Recentemente, presidente, nós assistimos em âmbito federal fortes embates entre os poderes em relação ao modelo em vigor de execução das emendas parlamentares, né, que ganharam há alguns anos caráter impositivo. Aqui em âmbito estadual, o TCE tem mecanismos para o fortalecimento de um controle operacional dessas emendas? Nós temos e já exercemos, né? Quando eu fui relator das contas do governo estadual em 2019, eu já fiz um quadro, foi a primeira vez que o tribunal fez isso, de todas as emendas, que as emendas eram obrigatórias, o que cada deputado recebeu de emenda, por que alguns não receberam. Eu questionei o governo, eu fiz um quadro das emendas por bancadas, né? Cada bancada, porque nós temos uma emenda de bancada também. Então, a partir daí, já se tornou no lugar comum essa fiscalização da questão das emendas. E nós temos hoje no tribunal uma denúncia feita pela deputada Andréia de Jesus, o relator é o conselheiro Agostinho Patrus, que ele está investigando essa questão da distribuição de emendas. Então, em Minas, a gente tem uma transparência muito maior sobre isso. Mas o TCU tem um modelo melhor, que ele consegue cruzar até a distribuição da emenda por município, per capita, empresas que foram licitadas por deputado, por emendas de deputado, empresas que foram licitadas por região, para ver se tem alguma coincidência ou algum indício de fraude. Agora,
É bom a gente ter claro. O que o Supremo está querendo, o ministro Flávio Dino está querendo, é a transparência. É a transparência. Que o autor da emenda seja identificado, que o programa esteja explícito. Algo que Minas já faz parcialmente. Então eu acho que aqui em Minas não vai ter muito problema, que nós vamos aperfeiçoar esse modelo. Mas que parece que agora houve um acordo, tem uma decisão do ministro Flávio Dino, parece que a questão nacional vai já se adequar a um pouco ao princípio que nós temos em Minas Gerais. Como que o senhor vê atualmente o relacionamento institucional entre os poderes em Minas, se há pontos passíveis aí de aprimoramento? Olha, Minas dá lições para a política nacional, muitas lições. O olhar da política nacional se volta para Minas sempre, até pelo grande histórico nosso de sabedoria política de alguns que já passaram na vida política, inclusive nessa Assembleia Legislativa. E Minas é um estado do meio, é um estado do centro, é um estado do diálogo. E comigo na presidência do Tribunal de Contas, eu tenho procurado dialogar com o Executivo. Saí agora de uma reunião com a Advocacia Geral do Estado, com a FEMIG, com a Secretaria Estadual de Saúde, para discutir essa polêmica hoje da questão da descentralização ou privatização na CEMIG. Amanhã eu vou receber os servidores, também para discutir a mesma questão. Então, nós dialogamos muito com a Assembleia Legislativa, com o presidente Tadeu, com toda a mesa diretora, dialogamos com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça. Então, eu acho que quem faltar ao diálogo em Minas é engolido pela dinâmica da política mineira. Minas tem tradição de receber bem os políticos nacionais, independente da questão ideológica de partido. Os governadores recebem muito bem, mesmo que sejam de partidos diferentes, outros governadores recebem bem, com muita hospitalidade, o presidente da República. Minas tem tradição. Então eu acho que quem fugir dessa tradição é engolido por Minas Gerais. Minas Gerais é o estado do diálogo permanente, como dizia o próprio Tancredo Neves, que muitas vezes você tem que ficar rouco de tanto ouvir. O senhor teve uma longa carreira política, né, parlamentar, filiado ao Partido dos Trabalhadores, que é alvo constante, né, de críticas aí do governador Romeu Zema. Esse histórico, do ponto de vista do senhor, não cria nenhum ruído, né, para a relação? Eu fui do PT, fui muito feliz no PT. Sou da fundação do partido. Estive na fundação do partido no dia 10 de fevereiro de 1980. Tenho uma alegria e tenho grandes amigos no PT. Mas tenho muitos amigos e tive aqui em outros partidos. Tanto que eu digo sempre que eu tive a alegria de ter o voto de todos e todas deputadas na minha indicação para o Tribunal de Contas. Mas isso não me pertence mais. Hoje a minha posição é de juiz. Eu acho que quando você coloca a toga, se você é do PT, você tem que tirar a estrela do peito, né? Isso não me atrapalha em nada, de jeito nenhum. Agora, e nós só podemos ser candidato no Brasil se formos filiados a um partido político. Nós não temos candidaturas independentes no Brasil, né? Agora, não atrapalha, não prejudique nada. Eu dialogo com todo mundo, com todos, sem problema nenhum. E eu acho que essa é a lógica. Se você veste a toga de conselheiro, você tem que saber que a sua posição mudou. Você não é mais ferramenta de um partido. E o PT aqui em Minas, mesmo na Assembleia Legislativa, deve ser orgulho para todos, porque ele tem uma atuação muito boa. O PSOL lá na Comissão de Direitos Humanos, a Bela Gonçalves, né? O Ulisses Gomes, que é um grande deputado, que é o líder do bloco de maioria, uma Bia que atua de forma tão corajosa na defesa da educação. Eu digo o seguinte, isso são joias preciosas que nós oferecemos para a sociedade mineira, que o PT oferece, mas tem outros partidos que têm do mesmo jeito, né? Um líder do governo como João Magalhães, que é uma pessoa de diálogo, né? O Adal Clever, que está voltando agora, né? O presidente da Assembleia, o deputado Tadeu Leite. Então, eu acho que isso é uma demonstração clara
que você encontra gente de bem e preocupada com o bem comum e na defesa da sociedade, independente de partido. O partido é um rótulo, mas não é uma identificação da natureza daquela pessoa. Presidente, sua forte ligação histórica com ações em prol dos direitos humanos, né, tendo presidido aqui na Assembleia por 12 anos a comissão dedicada ao tema, também se refletirá aí em alguma medida na condução do TCE? Primeiro, um parênteses. Da Comissão de Direitos Humanos, eu tenho muita saudade da assessoria, daquela equipe toda maravilhosa, que quem estiver trabalhando com eles hoje, dos 24 anos, eu fiquei quase o tempo todo na Comissão de Direitos Humanos, a maior parte na presidência, e eu te digo o seguinte, a minha assessoria, a equipe de servidores efetivos aqui da Assembleia era melhor, e eu acho que continua sendo. Eu tenho saudade também das pessoas que lá iam levar sua dor, seu sofrimento. Algumas vezes para levar também a vitórias, né, que a comissão ajudava. Então, eu tenho muita saudade disso. A Comissão de Direitos Humanos me dá muita saudade disso tudo. Agora, o que eu tenho como na Assembleia, eu acho que No TCE, né? No TCE, Isso. o que eu vejo é o seguinte, eu acho que falar em políticas públicas é falar em direitos humanos. Você não tem como falar em direitos humanos sem falar em melhoria na educação, na saúde, né, em apoio à agricultura familiar, em assistência social. Então, eu acho que agora, como conselheiro e presidente do Tribunal de Contas, eu posso concretizar muito daqueles ideais que eu aprendi aqui dentro da Assembleia Legislativa na Comissão de Direitos Humanos. Aprendi com o povo que ia na comissão e aprendi com a assessoria e também com os colegas deputados que faziam parte da comissão. Das 7 vagas, né, de conselheiros do TCE, 3 terão indicações da Assembleia nesse próximo biênio. Ainda não há, presidente, uma data sinalizada, né, aqui para as eleições e potenciais candidatos já estão se movimentando aí nos bastidores. Como é que fica o trabalho do tribunal à espera desses novos membros? Na realidade, com a aposentadoria do Mauri Torres em abril, nós vamos ficar sem 4 conselheiros, porque tem uma vaga que é do Ministério Público de Contas, né? Que nós temos que fazer uma lista tríplice. Eu te digo o seguinte, não modifica nada o funcionamento do tribunal. O tribunal continua funcionando porque eu tenho 4 conselheiros substitutos. 3 já entraram em exercício e um 4º, até o final de abril, entra em exercício. Então, a dinâmica do tribunal não vai ser prejudicada, porque um conselheiro que entra em exercício, ele entra na plenitude dos direitos. É um servidor de carreira? Servidor de carreira, concursado, né? E não prejudique nada. A lei não estabelece tempo. Não estabelece nem para o presidente da República, o presidente Lula, escolher as 2 listas tríplices do Superior Tribunal de Justiça. Já está há 6, 7 meses com ele ainda não escolheu, não estabelece. Então não somos nós que vamos estabelecer prazo para a mesa diretora da Assembleia para dizer para ela, vote logo, vote já, né? Nós vamos dizer que o tribunal continua, as câmaras do tribunal, o pleno do tribunal continua funcionando na sua plenitude, sem problema nenhum, né? E quando chegar o momento amadurecido, que a Assembleia defina seus 3 nomes. O que a gente quer desejar é sucesso, que a disputa aqui seja democrática, seja a mais fraterna possível, que as pessoas tenham claro que só tem 3 vagas para a Assembleia, né? Então nós temos aqui 8 ou 10 candidatos explícitos, né? E é que a gente vai receber os representantes da Assembleia ou do Ministério Público, nós vamos receber lá de braços abertos, vamos acolher como amigo, como companheiro, e que a Assembleia amadureça no seu tempo certo a indicação. Que recado hoje, conselheiro, presidente Dorval Ângelo, deixaria aos deputados que em um futuro breve estarão assumindo cadeiras no TCE? A troca vale a pena? Olha, vale. Você acaba... Eu disse, no meu discurso de posse como conselheiro, há 7 anos atrás, eu citei o poeta.
eu disse assim, eu não tenho um caminho novo, mas tenho um jeito novo de caminhar. O tribunal ensina aqueles princípios que eu defendia de integridade, de ética, de defesa dos direitos humanos, de escuta do povo, de solidariedade às pessoas, principalmente no seu momento de dor, né? Isso continua, esse é o meu caminho. Antes de eu ser deputado, eu já tinha esse caminho. Nos 24 anos que fui deputado também, agora nos 7 como conselheiro. O que a gente muda é o jeito de caminhar. Eu acho que o tribunal tem um ritmo mais calmo, mais tranquilo. Vocês têm que ter um conhecimento maior de leis. Você vai ter uma assessoria que pode te ajudar em algumas sugestões, mas a decisão final é sua. Você vai ser juiz, você vai ter uma atividade judicante. Você vai decidir a aposentadoria de um servidor público, se vai registrá-lo ou não, se tem irregularidade ou não. Você vai decidir se um processo licitatório tem irregularidade ou não e vai suspendê-lo. Você vai ter que julgar a vida de uma pessoa se aquele prefeito ou se aquele agente público vai ficar inelegível por 8 anos ao rejeitar a sua conta. Você vai decidir, por exemplo, uma ação de ressarcimento que pode envolver uma quantia pequena, mas pode envolver uma decisão de milhões, né? Então, você está decidindo o patrimônio da pessoa, se ele cometeu alguma irregularidade. Então, eu acho que o juiz tem que ter coragem de julgar, tem que ser firme, mas tem que saber também ouvir e sentir a dor das pessoas. Caetano diz, numa música belíssima, que a dor da gente não sai nos jornais. Eu sempre digo, a dor das pessoas não sai no processo. Então, você tem que sentir um pouco essa dor que está nos processos, né? Você tem que saber que por trás daquela decisão sua pode envolver muitas coisas da vida de alguém. Então, eu acho que o juiz tem que ter esse equilíbrio, esse poder de decisão, tem que analisar todos os ângulos, mas na hora que precisar decidir, ele tem que ser firme, ele tem que ter coragem. Não pode ter aí o apagão da caneta, porque um dia que um juiz, que nós no Tribunal de Contas nos omitirmos, ou tivermos receios para uma decisão e protelarmos essa decisão, aí a sociedade vai contar com quem? Vai ter quem como amparo. Presidente Dorval, muito obrigado por estar conosco aqui no Mundo Político. Sucesso à frente de suas missões no Tribunal de Contas do Estado. Eu que agradeço e deixo um abraço carinhoso para essa casa maravilhosa que me recebeu aqui no dia 1º de fevereiro de 1995. Aqui eu aprendi muita coisa. Aqui eu aperfeiçoei o meu jeito de ser gente. E aqui, nessa casa de leis, eu aprendi a ser mais humano. Muito obrigado por tantos e tantos amigos e amigas que eu construí aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Casa é sua, volte sempre que quiser. Obrigado. Eu conversei com o conselheiro Dorval Ângelo, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Falamos sobre as prioridades na atuação desse órgão de controle no próximo biênio e dos impactos que suas ações podem gerar para a população mineira. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.